Você já viajou ou até mesmo mora na cidade do Rio de Janeiro? Bom, tenho certeza que se você já foi ao Rio alguma vez na vida, provavelmente visitou o Cristo Redentor, a Lapa, o Bondinho do Pão de Açúcar, a Pedra da Gávea, certo? O Rio é extremamente rico quando o assunto é beleza natural. Mas espera, e se eu te falar que uma das atrações naturais mais famosas dessa cidade pode não ter surgido tão naturalmente assim? Você, por acaso, já ouviu falar sobre os fenícios que visitaram o Rio de Janeiro e que construíram monumentos por lá? Tá achando um absurdo o que eu tô falando? Bom, então você claramente não conhece a teoria que diz que a Pedra da Gávea é um túmulo de um antigo rei fenício. Eu sou a Karina Azevedo e hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre toda essa história aqui no Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Para a gente começar a entender toda essa teoria que até então pode parecer meio maluca, que tal a gente revisar quem foram os fenícios primeiro? Melhor, né? Bom, para quem já não se lembrava mais, os fenícios surgiram por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A região que eles habitavam hoje corresponde a uma faixa litorânea que existe no atual Líbano, Síria e ao norte de Israel. Não sabemos ao certo até que ponto os fenícios se reconheciam como pertencentes ao mesmo povo, etnia e identidade, porque assim como na Grécia Antiga, eles se dividiam em pequenas cidades-estado, que tinham seus próprios líderes. Esses reis eram escolhidos através da decisão dos maiores e mais importantes comerciantes da região. Cada cidade-estado podia tanto se alinhar quanto duelar umas com as outras. Mesmo assim, eles conseguiram se desenvolver de uma civilização que vivia basicamente da agricultura para um povo que vivia do comércio. Por habitarem uma grande faixa litorânea de terra, os fenícios conseguiram desenvolver cada vez mais as suas habilidades marítimas de navegação. Eles saíam em barcos para negociar suas mercadorias e fazer acordos com diferentes povos em distantes regiões. Outra grande contribuição desse povo para a história foi o desenvolvimento do seu alfabeto, que, acreditem, é considerado o primeiro alfabeto a ser usado a nível estatal, além de ser considerado o ancestral de todos os demais alfabetos fonéticos. Essa popularidade desses símbolos e sons que formavam a extinta língua fenícia se deve principalmente ao fato deles serem comerciantes famosos pelos mares ali da sua região, popularizando assim a sua escrita e fonema na hora de fechar uma venda com algum povo vizinho. Quando o assunto é religião, os fenícios tinham uma visão muito interessante da vida. Eram politeístas, tinham vários deuses, mas as suas divindades, assim como os seus rituais, sempre estavam ligados de alguma forma com a natureza. Eles adoravam grandes árvores, montanhas, animais, realizavam rituais de sacrifícios em lugares abertos e sabiam reconhecer a divindade e espiritualidade que existe na própria natureza. Agora que nós já sabemos quem eram os fenícios, eu preciso te contar que existe uma grande especulação que a famosa Pedra da Gávea seja nada mais, nada menos que o túmulo de um antigo rei fenício. Acontece que essa formação rochosa, que fica 842 metros acima do nível do mar, chamou a atenção de estudiosos do século XIX, quando algumas marcas gigantescas foram vistas nessa pedra e passou-se a especular que se tratava de inscrições. Na época, Dom Pedro I ordenou que pesquisas oficiais fossem feitas pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, com o objetivo de estudar e tentar identificar essas inscrições que foram encontradas ali. De 1839 até 1946, muitas expedições foram feitas envolvendo visitas de exploração à rocha, mas nada até então tinha sido claramente resolvido. Foi em 1956 que uma primeira notícia empolgante chegou ao conhecimento de todos. Uma entrada foi encontrada na pedra, e essa entrada formava um corredor que ia de um lado até o outro da Gávea, e no centro desse corredor existia uma gruta. Os pesquisadores passaram a desconfiar que aquele corredor havia sido feito por mãos humanas, e não graças à sorte ou coincidências geológicas. Alguns anos depois, em 1963, o arqueólogo Bernardo Silva Ramos conseguiu fazer pela primeira vez a tradução das inscrições que haviam sido encontradas na pedra ainda nos tempos de Dom Pedro I. Ele percebeu, depois de estudar cuidadosamente cada marca ali gravada, que a inscrição era formada por letras de uma língua já extinta, o fenício. Assim como no árabe e no hebreu atual, a língua fenícia era lida da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. A inscrição na Pedra da Gávea também estava escrita assim. O professor conseguiu descobrir que a frase significava em português Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Getibal. Meio maluco?
Nem tanto. Foi aí que tudo realmente começou a fazer sentido, visto que Tiro foi uma das principais cidades-estados que existiu na Fenícia, e Badesir realmente era o primogênito do rei Getibal, e por isso também se tornou seu sucessor. Foi essa tradução que fez os arqueólogos começarem a especular que a Pedra da Gávea realmente poderia ser o túmulo de Badesir, que subiu ao trono de Tiro em 856 a.C. Mas para deixar claro, os arqueólogos não achavam que a Pedra da Gávea inteira era um túmulo, mas sim aquela formação rochosa que existe em cima da montanha. Essa formação, inclusive, tem um formato muito semelhante a de uma esfinge, assim como aquela que existe no Egito. Ela possui o rosto de um homem com olhos e nariz bem nítidos. Esse homem também usa uma espécie de chapéu que para muitos pode ser a representação de uma coroa. E segundo o presidente da Associação Brasileira de Espeleologia e Pesquisas Arqueológicas, Roldão Pires Brandão, em uma entrevista cedida ao jornal O Globo, o amontoado de rochas que existe no topo da Pedra da Gávea é uma esfinge gravada em granito pelos fenícios, a qual tem a face de um homem e corpo de um animal deitado. A cauda deve ter caído por causa da ação do tempo. A rocha, vista de longe, tem a grandeza dos monumentos faraônicos e reproduz, em um dos seus lados, a face severa de um patriarca. Mas esses não eram os únicos indícios de que os fenícios poderiam ter passado por terras tupiniquins. A pedra também possui um estranho recorde de 15 metros de altura e 2 metros de profundidade, que, assustadoramente, forma um quadrado simétrico. Para alguns que acreditam nessa teoria, essa poderia ser até mesmo uma porta de passagem para o interior do túmulo de Badesir. Outra descoberta interessante e que reforça a teoria de que esse povo já teria estado no Brasil muito antes dos portugueses foi a descoberta feita pelo arqueólogo americano Robert Frank Marx, que após se interessar sobre a teoria, decidiu procurar evidências de que povos pré-colombianos de outras nações estiveram no Brasil. Para isso, ele decidiu avaliar atenciosamente o fundo da Baía de Guanabara. O objetivo do pesquisador era encontrar algum vestígio de navio fenício, mas infelizmente embarcações afundadas não foram encontradas. Mas 3 ânforas fenícias foram. Ânforas, caso você não se lembre, são vasos que serviam para guardar água ou alimento. A explicação histórica que poderia solucionar como esses objetos foram parar ali nunca foi encontrada, mas a teoria da vinda dos fenícios para o Brasil há milhares de anos continua de pé. Mas e você aí de casa? Acredita que essa teoria pode ser real ou tudo não passa de muita imaginação? Conta pra gente aqui embaixo pelos comentários. Até a próxima, tchau!